Olá a todos, bem-vindos a mais uma videoaula do curso de graduação em Geologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A disciplina é Geologia Geral 2 e a videoaula versa sobre o tópico 2 da disciplina, Tectônica Global e Processos Geológicos Subsuperficiais. Eu sou o professor Sérgio Valente, responsável pela disciplina, e essa videoaula integra a parte 2 desse tópico, e a gente vai falar um pouquinho sobre vamos traçar um histórico do surgimento do modelo tectônico, do modelo tectônico que ficou conhecido como modelo de tectônica global e que é adotado pelos geólogos e geólogas em todo o mundo. Então, se existe uma coisa que chama a atenção na distribuição dos continentes hoje no planeta, é a coincidência dessa parte côncava da América do Sul, eu estou traçando aqui, e a parte convexa, contornos muito semelhantes, parece. Parte convexa aqui côncava da África e parte convexa da América do Sul, que parecem se encaixar muito bem uma à outra. Esse é um fato que essa é uma feição que já chamou a atenção de estudiosos há muitos anos. Já no século XV existem trabalhos que chamam a atenção para a coincidência e o encaixe aparente da costa leste da América do Sul e da costa oeste da África. E, na verdade, também chama um pouco a atenção essa parte aqui convexa, também da costa leste da África, e toda essa reentrância aqui na costa oeste, na costa leste, perdão, na América, da costa oeste da África e da costa leste da América do Norte. Bom, logo depois então, alguns séculos depois, no século XIX, começaram a aparecer propostas de que os continentes estiveram unidos no passado. Esse trabalho aqui é de cerca de 1820 e os trabalhos posteriores, então, começaram a se perguntar se os continentes podiam realmente se mover sobre o planeta. Mas foi preciso esperar até o início do século XX para que um homem começasse a desenvolver um trabalho realmente sistemático em busca de evidências da mobilidade ou da chamada mobilidade dos continentes ou da chamada deriva continental. Portanto, vale a pena a gente conhecer um pouquinho sobre a história de Alfred Wegener e de seu livro. Alfred Wegener foi um naturalista alemão que dedicou boa parte dos seus estudos principalmente à meteorologia. Em 1920, ele lançou seu livro em primeira edição em alemão e, alguns anos mais tarde, uma edição em língua inglesa. Essa aqui é uma edição de 1966, traduzida pelo John Byrne, e o livro se chamava A Origem dos Continentes e dos Oceanos. E nesse livro, o Wegener, então, apresenta vários argumentos de geodésia, argumentos geofísicos, argumentos geológicos, paleontológicos e biológicos, paleoclimáticos. Ele era bom nisso, dada a sua experiência como meteorologista.
e chegou até mesmo a propor algo sobre as forças que moveriam então os continentes na sua deriva. E essa foi uma grande contribuição para o início de um estudo sistemático em busca da comprovação da deriva continental. Wegener morreu em 1930, em novembro de 1930, durante uma expedição na Groenlândia, e essa aqui foi a última foto dele, a última foto tirada dele antes do falecimento. A evidência paleontológica mais popular, ou a mais conhecida, em favor da existência de uma configuração passada que unia a América do Sul e a África, vem de um réptil pequeno chamado Mesosaurus brasiliensis. O Mesosaurus brasiliensis é esse fóssil que aparece aqui nessa foto. Ele foi estudado no início do século XX por MacGregor, aqui no Brasil, na região do Paraná, a chamada Bacia do Paraná, Bacia Sedimentar do Paraná. Nós vamos estudar bacias sedimentares durante a nossa disciplina, Geologia Geral 2. E numa rocha sedimentar chamada folhelho, que pertence a uma formação na coluna estratigráfica da Bacia do Paraná, que é a formação Irati. Mas o interessante é que, talvez o mais interessante aqui para o nosso tema, é que o primeiro Mesosaurus foi, na verdade, encontrado no sul da África, uma localidade chamada Griquá, e ele foi estudado lá por um cientista, Paul Gervais, em 1864, e lá ele foi chamado de Mesosaurus tenuidens. O Mesosaurus possivelmente era um réptil, né? Ele viveu há cerca de 250 milhões de anos atrás, e ele possivelmente era um nadador. Ele tinha uma cabeça triangular, dentes finos, possivelmente era carnívoro, e tinha patas e uma cauda longa que indicam claramente que ele era um nadador, mas ele possivelmente não era um nadador que teria aptidão suficiente para atravessar todo o Atlântico e habitar duas regiões tão separadas atualmente como o sul da América do Sul e o sul da África. Então, muito possivelmente, ele habitava um único local, que é toda essa região verde, que existia antes do aparecimento do Atlântico Sul, ou seja, quando a África e a América do Sul constituíam um só continente. Afinal, não é plausível supor que um réptil com pulmões conseguiria empreender viagens transatlânticas, não é mesmo? Uma outra linha de evidência em favor da mobilidade dos continentes é de ordem paleoclimática e tem uma relação com a existência de depósitos glaciais antigos. Vocês devem lembrar do nosso curso de Geologia Geral 1. No nosso curso de Geologia Geral 1, nós estudamos os ambientes de sedimentação glaciais. Vocês devem lembrar dos depósitos glaciais, que são muito mal selecionados, né? São os depósitos que a gente chama de til, que após adiagentes dão origem a rochas sedimentares, que nós chamamos de tilito. Pois bem, quando a gente estudou os depósitos glaciais, a gente viu que eles são feições eminentemente
continentais, não existem geleiras atravessando oceanos, não existem geleiras no meio dos oceanos, e antigos depósitos de tilito e outros depósitos glaciais, depósitos fluvio-glaciais ou glaciolacustrinos, são encontrados com idades correlatas na América do Sul, na África, na Índia, na Austrália. Então essa é uma forte evidência para que um dia, no passado, esses depósitos tenham constituído, na verdade, tenham coberto, na verdade, tenham feito parte de geleiras que cobriam uma única área continental. Isso, obviamente, só seria possível se os oceanos intervenientes entre essas massas continentais não existissem naquela época. Então, essa realmente é uma outra linha de evidência em favor da mobilidade dos continentes. Apesar de toda a evidência coletada por Wegener e outros autores depois dele, em favor da mobilidade dos continentes, houve muita resistência à ideia. E durante muitos anos, cerca de 40 anos após a edição do livro de Wegener, a geologia ainda ficou dominada por teorias imobilistas, que explicavam a formação de cadeias de montanhas e bacias sedimentares, sem a necessidade de uma deriva continental. A mais famosa talvez tenha sido o modelo ou a teoria do geossinclinal, que foi estabelecida por James Hall, um geólogo americano, e que não previa a mobilidade dos continentes, mas embora admitisse alguma mobilidade, mas somente no sentido vertical. A geologia teve que esperar a chegada da Guerra Fria, no final dos anos 1950, uma guerra que envolvia o monitoramento dos oceanos, a procura de submarinos inimigos que poderiam conter ogivas nucleares. E os cientistas se aproveitaram dessas vigílias e dessas missões para fazer um levantamento do fundo dos oceanos e utilizando diferentes técnicas de investigação indireta, principalmente geofísicas. E graças a isso foi revelado ao mundo uma fisiografia do fundo dos oceanos que ninguém conhecia e que mudou completamente o rumo das geociências no mundo. Mas isso é uma outra história e que a gente vai comentar na próxima parte, numa próxima videoaula, em continuidade ao tópico 2 da disciplina Geologia Geral 2 do curso de graduação em Geologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, até a próxima, a gente se encontra lá.